já parou para pensar que pequenas atitudes podem mudar muito a sua vida? Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Geração Saúde. Eu sou a Natália e hoje nós vamos começar entrevistando a doutora Aline. Vou comentar um pouquinho aqui sobre ela para você conhecer um pouquinho quem ela é e o trabalho que ela faz. A doutora Aline, ela é doutora em nutrição pela Universidade de São Paulo, formada pela USP, mestre em ciências pela Universidade Unifesp. Ela é especialista em obesidade por formação na Universidade Unifesp. Ela já é nutricionista há mais de 15 anos. Ela está na área da acadêmica há 12 anos, ou seja, na área da docência. Ela também é especialista em nutrição clínica e nutrição materno-infantil, professora na faculdade Uninove e também professora na pós-graduação clínica na Plenitude Saúde. Hoje nós vamos falar do assunto mais comentado, que são as canetas emagrecedoras. E aí a gente vai começar agora com a primeira pergunta com a doutora Aline. Doutora Aline... Ela realmente emagrece? Porque essa é a principal dúvida das pessoas em casa. Se eu começar a usar essa medicação, ela realmente emagrece? Sim. Agora, o efeito é um pouco diferente, né? Se a gente for comparar, porque como são vários tipos, tem a liraglutida, tem o Ozempic, tem o Mounjaro, a eficácia é diferente. E também a perda de peso não vai ser igual entre eles. Então tem um que é mais forte, outro que é... Sim, desses, o Mounjaro é o que a gente vê uma perda de peso muito maior. Mas quando a gente fala desses medicamentos, a gente não está falando só sobre perda de peso também, né? Que eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir. Tem muitos efeitos benéficos, metabólicos, à saúde, que são independentes do peso. Então ele não é indicado só para quem quer perder peso. Na verdade, é para o tratamento da obesidade, Tá. do sobrepeso. E junto com isso, a gente ainda ganha outros benefícios, que é a melhoria da saúde de forma geral, né? Então, em alguns pacientes, a indicação vai ser principalmente para perda de peso. Mas para outros, por exemplo, pode ser porque eu quero evitar que essa pessoa desenvolva diabetes do tipo 2. Eu quero que ela melhore a gordura no fígado. Eu quero um efeito na pressão arterial, né? Então ela age em outros mecanismos também, né? Em Sim, outras doenças por crônicas. isso que a gente tem que olhar para o medicamento dessa forma mais ampla, né? O que a gente espera alcançar? Não só em relação ao peso, mas a outros benefícios que vão acontecer durante o processo. E qual que é a maior dúvida assim das pessoas? É assim, doutora, eu vou começar a usar essa medicação. O que é exatamente essa medicação? O que ela vai fazer no meu corpo? Essa pergunta é ótima, Nath. O medicamento ele tem vários efeitos no organismo, né? Então, por exemplo, a gente tem um efeito que é lá no sistema nervoso central, que vai alterar o apetite, vai fazer com que essa pessoa tenha menos fome. Então, isso vai traduzindo, né? Isso vai fazer com que ela consuma menos alimentos, menos calorias. Isso vai levar à perda de peso. Você acha que Mas, trata compulsão alimentar, por exemplo? Pessoas que olha, têm compulsão? a gente não tem muitos dados científicos sobre isso. Então, Tá. tem alguns estudos que mostram, sim, melhora a compulsão, e tem outros que mostram uma piora da compulsão quando interrompe a utilização do medicamento, né? Então, não é uma contraindicação. Se a pessoa foi diagnosticada, por exemplo, com transtorno da compulsão alimentar, ela pode utilizar, mas essa avaliação médica é fundamental para entender esses riscos, quando ele parar de utilizar, por exemplo, o medicamento. Então, uma das ações vai ser no cérebro, alterando mesmo esse consumo. Mas a gente tem efeitos também, por exemplo, em relação ao pâncreas, por isso que são medicamentos muito estudados no pré-diabetes, né, no diabetes do tipo 2, porque tem um efeito melhorando a sensibilidade à insulina. Que isso significa, né, em termos mais práticos? Essa pessoa responde melhor do ponto de vista metabólico. Né? Então, é um efeito muito interessante. Se a gente pensa, por exemplo, numa mulher que tem síndrome do ovário policístico, ela tem resistência à insulina,
uma pessoa que tem sobrepeso e a história familiar é de diabetes. Que ela já sabe que tem predisposição e ela vai evitar para não desenvolver, né, doutora? Certo, exato, né? E eu não sei se eu estou errada, mas pelo que eu vi, inicialmente foram medicações desenvolvidas inicialmente para tratar mais o diabético, e aí eles viram que tinha benefício no emagrecimento. Sim, é exatamente isso. É por isso que os benefícios eles não podem ser, a gente não pode considerar que ele é só dependente do peso. Porque, por exemplo, esse efeito, evitando com que haja uma progressão para diabetes, a pessoa desenvolva o diabetes, tem estudos que mostram que isso independe do peso, esse benefício. Mesmo que a perda de peso seja pequena, a gente vai ter melhora nesse controle. Né? Então, por isso que eles até flexibilizaram um pouco essa utilização. Porque qual que é o critério para usar o medicamento? IMC acima de 27, com uma doença associada, ou obesidade, que é o IMC acima de 30. Então, para algumas pessoas, o fato de ter um IMC 27, mas tem, por exemplo, uma apneia do sono, uma dificuldade de dormir em função do excesso de peso, já é uma indicação para o uso. Entendi. O problema é que a gente está vendo o uso de forma inadequada, né? Pessoas que não têm, por exemplo, sobrepeso. Às vezes a pessoa ela quer diminuir a porcentagem de gordura por estética, ela é eutrófica, ela tá dentro do peso. Ah, eu vou usar para perder 4 quilos de gordura. Vou usar para. E assim, não tem nenhuma indicação. O que eu mais tô vendo, doutora, aí, assim, afora, são pessoas vendendo a medicação sem nenhum tipo de orientação médica. E aí elas começam a sofrer alguns efeitos adversos e elas não sabem nem como tratar aquilo, nem como remediar aquilo. Sim. Então, assim, uma das perguntas que o pessoal mais faz na internet é: eu vou ter muitos efeitos colaterais se eu usar a medicação? Olha, tem efeitos colaterais, mas algumas pessoas vão ter mais, outras têm menos. O que a gente vê praticamente de todos esses medicamentos, assim, sendo mais comum, é náusea. A náusea é muito presente, principalmente no início do tratamento ou quando aumenta a dose. Alguns pacientes vão ter diarreia, outros podem ter constipação, vômitos. Então, o que a gente percebe é que os sintomas eles estão muito relacionados ao sistema digestório. Só que existem estratégias para reduzir isso também. Então, se Alimentos, né, doutora, específicos que você pode ir colocando para diminuir essa náusea, né? Sim, e o próprio tratamento medicamentoso, ele pode ser estabelecido de outra forma. Por quê? Como funciona hoje o tratamento medicamentoso? A dose aumenta a cada 4 semanas. Então, alguns médicos, o que eles fazem? Ao invés de fazer 4 semanas, um pouco mais. Então, fica um pouco mais com aquela dose e depois aumenta para ver se tolera melhor. E assim, no fim das contas, embora a gente veja muitos efeitos colaterais, poucas pessoas interrompem o uso do medicamento por conta disso. A gente tem dados mostrando que é menos que 10%. Então, mesmo tendo náusea, tendo diarreia, tendo vômitos... É porque a pessoa ela associa, doutora, assim, ó. Se eu tô tendo diarreia, eu tô perdendo peso. Então, não importa, eu tô perdendo peso. Porque eu vejo que as pessoas que estão acima do peso, elas querem perder a todo custo. Sim. Então, às vezes, ela pode estar tendo até uma diarreia excessiva, perdendo muita hidratação, muito líquido, e mesmo assim ela fala, não deixa porque eu tô emagrecendo. Então, assim, é importante, né, esse acompanhamento desses sintomas. Não tem risco, né? A diarreia, vários episódios evacuando ao longo do dia, além de ter uma perda, né, hídrica de líquidos muito grande, a gente perde muito eletrólitos. Então, a gente perde sódio, a gente perde potássio. Eu posso entrar num quadro mais grave por diarreia. É por isso que o uso sem acompanhamento é complexo. Porque o médico, ele já vai fazer algumas orientações para esse paciente saber lidar com esses efeitos colaterais. E o nutricionista, por exemplo, ele tem estratégias para a diarreia, para o intestino que fica mais preso, né, se ele está desidratado. Então, é completamente diferente fazer o tratamento acompanhado e fazer o tratamento por conta. É extremamente arriscado você tomar por conta. Doutora, já teve casos de pessoas que usaram a medicação e morreram? Tem alguns casos relatados.
a maioria do que a gente vê, especialmente na mídia, são casos que a pessoa tomou por conta própria, ela alterou a dose que ela achou que era interessante, tomou pelo tempo que ela julgou necessário, e nós estamos falando de um medicamento. Por isso, inclusive, né, que dentro da ciência a gente tem um pouco de receio de chamar de caneta emagrecedora, porque parece que para as pessoas é algo simples, mas a gente está falando de um medicamento para o tratamento de uma doença, que é a obesidade. Então, a gente não pode minimizar que o tratamento tem efeitos colaterais, que tem riscos desse tratamento, que é necessário médico, é necessário nutricionista, outros profissionais da saúde. Então, a gente não pode achar que é um tratamento simples, né? Eu acho que muitas pessoas acabam fazendo isso. Ó, eu vou contar um relato. Teve uma pessoa da minha família, bem próxima de mim, que falou assim, ai, eu tô pensando em usar o Monjaro. Só que não sei quem fulano lá tá vendendo, a gente vai dividir a dose, ou seja, sem nenhum tipo de orientação médica. A gente vai dividir a dose que eu vou tomar e, nossa, porque fulano emagreceu. Só vê o resultado assim imediato. Fulano emagreceu, eu tenho certeza que eu vou emagrecer. Aí a pergunta que eu fiz, doutora, foi o seguinte: se você tiver qualquer problema de saúde mediante a essa medicação, quem vai segurar o BO, digamos assim? Porque assim, quando o médico ele prescreve um medicamento, ele já fez uma avaliação prévia, né? Muitas vezes ele até pediu exames para ver se você tem condição de usar aquela medicação, e a hora que ele coloca o carimbo dele CRM, ele está se responsabilizando a qualquer problema, ele está ali para te ajudar. Agora, você toma por conta própria, quem vai te ajudar? Aí você chega lá no hospital, mas qual foi o médico que te prescreveu essa medicação? Ah, então, né? Foi o fulano de tal, não vai achar ninguém, não existe responsável. Então, assim, o que eu vejo é exatamente isso, doutora, que você falou. Ah, teve casos de morte? Teve sim, mas são pessoas que compraram aleatoriamente, começaram a tomar, e o que eu vejo, doutora, as pessoas emagrecem. Ah, parei de. Já tô no peso que eu quero. Aí, de repente, suspende a medicação como se ela se auto-prescrevesse e tá tudo certo. Então, assim, o que eu queria que você falasse um pouquinho aqui é que o pessoal mais tem dúvida. Esse emagrecimento a longo prazo, eu vou conseguir sustentar depois que eu encerrar a medicação? Nossa, essa pergunta é excelente, porque os trabalhos mostram que o tratamento precisa ser continuado. Aí a gente já quebra um pouco, né, essa questão de que vou usar 2 meses, tem que parar. Cheguei no meu peso e Exato. parei, né? Se nós estamos falando de uma pessoa que atende o critério para usar o medicamento. Então, vamos voltar ao sobrepeso e obesidade. Tá. Nós estamos falando de condições complexas. Então, tem trabalhos que mostram o uso prolongado. Inclusive, recentemente saiu na mídia uma informação que as pessoas até distorceram um pouquinho, né? Falando que existe um reganho de peso quando interrompe A medicação. O que nós estamos querendo dizer? Que o medicamento precisa ser continuado, né? Quando houver a interrupção dele, no momento que a equipe julgar necessária, é porque nós diminuímos o risco de ele reganhar. Se ele usa 2 meses e para, não fez nenhuma mudança no estilo de vida, não tem nenhum acompanhamento, ele vai reganhar. E aí a gente fica pensando, né? O investimento que foi, passou pelos efeitos colaterais, foi submetido a alguns riscos pelo uso do medicamento, para interromper e perder os benefícios assim. Perde tudo. Então, por isso que a interrupção do uso também precisa ser orientação médica. Qual é o momento mais adequado? E fora que, assim, não é uma medicação barata, né, doutora? Cara. Então, quando você decidir entrar com esse tratamento, alinhar com o médico, você tem que conversar com ele e pensar numa estimativa de tempo que você vai usar. Porque, assim, a dúvida é, por quanto tempo eu vou ter que usar?
Depende, né, doutora? Se você tem um peso mais elevado, talvez você precise mais. Se você tem uma doença crônica que precisa, né, de um tratamento mais prolongado. Então, assim, a pessoa não pensa que ela precisa do quê? De um planejamento financeiro. Não é eu cheguei no meu peso e interrompi. Ah, eu sei que a medicação, um exemplo, custa R$ 2.500. Aí eu vou usar por um mês, perdi o que eu queria e interrompi. Não. Você vai alinhar com o médico mais ou menos o quanto ele acha, e ele vai também deixar ciente que pode ser que se estenda, dependendo do seu, né? Sim. E então, assim, a pessoa precisa se planejar financeiramente. E o que eu vejo que são as pessoas que compram indevidamente, suspendem indevidamente, e é o que você falou, perde tudo, e depois até nem consegue dar continuidade porque não se planejou financeiramente. Com certeza. Eu acho que a gente também, claro, a gente está falando muito da falha de quem usa. Mas existe uma falha do outro lado também, né? Porque, por exemplo, se o médico está fazendo a prescrição, ele já deveria estimular esse paciente a mudança no estilo de vida. É verdade. Desde o início, às vezes até antes de usar o medicamento. Se ele tem um nutricionista acompanhando, perfeito. Tem um profissional da educação física, perfeito, porque eles estão fazendo essa orientação já pensando que em algum momento o medicamento não vai continuar. Então, a gente está preparando esse paciente fisicamente também para esse momento. Então, aqui nós temos falhas de profissionais da saúde que não fazem orientação. Por exemplo, tem muitos pacientes que usam e não passam com o nutricionista. Essa era uma pergunta Como é possível, né? que eu queria perguntar para você. Doutora, na sua opinião, você acha que o acompanhamento nutricional, ele é opcional ou ele é indispensável? Indispensável. E a gente está vendo isso cada vez mais, né? O papel do nutricionista não é ser contra a utilização do medicamento. Porque se eu estou falando de uma doença que tem tratamento medicamentoso, maravilha. É como pensar no diabetes, tem tratamento medicamentoso, está tudo certo. Isso não exclui a necessidade de ele mudar os hábitos alimentares. Então, muitos pacientes, inclusive, chegaram no excesso de peso porque não tem uma alimentação equilibrada. Então, ele precisa desse acompanhamento nutricional. Se a gente for pensar, por exemplo, nos efeitos adversos, existem várias estratégias que o nutricionista pode orientar. Se ele tem risco para perder massa muscular, massa óssea, nós temos estratégias para evitar que isso aconteça. Essa é uma das dúvidas, né, doutora? Vou começar a usar medicação. Vou perder massa muscular? Sim. Olha, na lata, gente, na lata. Sim, porque a gente tem que pensar que a maioria das pessoas também não tem uma alimentação equilibrada. Que é diferente de quem já fez uma mudança no estilo de vida. E assim, a medicação, ela traz uma ilusão, doutora, que todo mundo gostaria. O que todo mundo gostaria? Emagrecer comendo errado. O que quer? Né? É o sonho perfeito. Né? É o sonho perfeito. Comer o que quer emagrecendo. Você vai conseguir com a medicação, mas existem os benefícios que você quer, você não vai conseguir. Sim. Aí é que tá, né? Sim, por isso que o acompanhamento com o nutricionista é tão importante. Eu diria que esse acompanhamento, inclusive, ele deveria começar antes do medicamento. Porque tem alguns pacientes que têm muito mais risco de deficiências nutricionais. Ele tem risco, por exemplo, de alterações intestinais mais graves, porque ele já tinha uma condição prévia. Então, o cenário perfeito seria, antes de começar o tratamento medicamentoso, você acompanhado por uma equipe que tem nutricionista. Você sabe que o procedimento da cirurgia bariátrica, muitos médicos que fazem bariátrica, eles aconselham o paciente primeiro acompanhar com o nutricionista, até aquela série bem famosa que o pessoal fala lá dos Estados Unidos, né, que é do Dr. Now, Quilos Mortais. Ele fala para o paciente dele, olha, você tem que emagrecer tanto para eu poder te operar. E muitas vezes não é em relação ao peso que ele quer. Ele pensa o seguinte, se eu fizer a minha paciente emagrecer, ela conseguiu mudar a alimentação dela. Então, isso vai dar continuidade depois da cirurgia. Sim. É a mesma ideia do medicamento, né, doutora? Sim. Se você consegue mudar antes da medicação, significa que com a medicação só vai potencializar e melhorar, né? Então, não vai ser algo assim que
Só vou mudar minha alimentação quando eu começar a usar. Aí vai ser mais difícil até. Sim, e se a gente for comparar, inclusive, por exemplo, o uso dessas drogas, esses medicamentos, em relação à perda muscular e uma cirurgia bariátrica, a gente tem perdas muito semelhantes. Então, o cuidado, ele precisa começar, se possível, antes de iniciar o tratamento medicamentoso. Se não, durante, né? Pelo menos, para a gente evitar essa perda de massa muscular. Porque uma outra questão que a gente tem é, muitas pessoas que usam esses medicamentos não fazem exercício físico. Então, E aí potencializa a perda. Aí a perda de massa muscular é muito maior. E a gente sabe que ganhar massa muscular é algo difícil. Sofrido. E que está muito relacionado a benefícios à saúde, você ter massa muscular. Né? Se você tem um acidente, por exemplo, que garante que você se recupere na internação numa UTI, é a quantidade que você tem de massa muscular. Então, perder massa muscular é muito ruim. E a gente vê isso na cirurgia bariátrica, que tem grandes perdas de peso, com o tratamento da obesidade utilizando esses medicamentos. Então, o ideal seria ter um treino orientado por um profissional da área, mais uma dieta que garanta quantidade de proteína suficiente para evitar com que ele perca essa massa muscular. E aí até pensei aqui, um outro desafio que a gente tem é como garantir essa proteína? Porque vamos pensar em quem tem náuseas. Eu conheço, por exemplo, pessoas que usam esses medicamentos e quase vive de água. Não come nada durante o dia. Você não consegue comer uma maçã inteira porque já fica nauseada e não sente fome. Então, e se a gente for pensar quanto de proteína ele precisa, é uma quantidade relativamente alta. Então, por isso que o nutricionista também entra nesse contexto. O que eu posso colocar para esse paciente que não consegue comer nada sólido? Eu vou colocar uma bebida proteica, eu vou pedir para ele consumir um iogurte, ele vai consumir queijo. Tem várias estratégias que podem ser utilizadas. Só que para isso a gente precisa dessa orientação profissional. Então não dá para a gente minimizar, achar que a gente consegue fazer isso sem orientação. Não dá. E fora que assim, agora eu tô pensando aqui, né, doutora? Imagina um idoso ou uma mulher que entrou na menopausa, ela já tem uma perda muscular natural do próprio corpo, o idoso principalmente. E aí imagina o cenário. A pessoa ela começa a tomar medicação sem nenhuma orientação. Aí ela emagrece, aí ela suspende a medicação. Quando ela volta a ganhar aquele peso, porque ela não teve nenhuma orientação, ela não é que ela vai voltar ao estado dela inicial da medicação, ela vai voltar mais doente, com mais perda muscular. Então, assim, você usar a medicação sem orientação, você não vai voltar ao que você era antes, você vai voltar mais doente. Sim, e perder massa muscular, você tem dificuldade de andar, você tem dificuldade de respirar, seu coração não trabalha da mesma forma. Então, é um prejuízo importante que precisa ser considerado. E a única forma de evitar que isso aconteça é treino e dieta. Porque o que todo mundo foge vai ter que pegar mais firme. De alguma maneira você tem que começar. Então, por isso que muitas vezes quem está orientando esse tratamento inicialmente é o médico. Então, cabe ao médico fazer esse direcionamento. Olha, você precisa procurar um profissional da educação física. Você precisa procurar um nutricionista. Eu fico muito feliz quando eu recebo no consultório pacientes que vieram encaminhados. Porque significa que o profissional está fazendo esse trabalho adequadamente, falando que é importante o nutricionista, que é importante ele procurar outros profissionais. E não achar que só o médico com tratamento medicamentoso vai fazer um milagre. Um problema que é grave, problema que a pessoa perde e reganha. Então, a gente precisa pensar nesses desafios do tratamento. Eu costumo dizer, até em casa, porque a minha família toda fizeram bariátricas praticamente. Eu tenho, assim, um histórico de obesidade da minha família muito grande. Meu esposo também ganhou um peso bem elevado e ele, com a minha orientação e uma orientação nutricional de outra nutricionista que a gente passa, ele perdeu também bastante peso. E o que aconteceu, doutora? Ele perdeu peso, assim, sem a medicação.
E aí, depois de um ano, ele começou a ganhar, ganhar, ganhar. E eu, presta atenção que você tá ganhando. Então, baseado nisso, eu sempre penso assim, que o sucesso da perda de peso, ele não é imediato. Então, você perdeu, chegou no peso, o que vai determinar se você teve sucesso ou não, eu coloco aí, doutora, de 6 meses a um ano depois que você chegou no peso que você quer. Porque aí você não relaxa. Aquilo que para você era um sacrifício, um exemplo, comer comida, jantar, comer salada, aquilo ali já não torna mais um sacrifício, vira um prazer e um hábito. Então, assim, não dá pra gente dizer assim, a pessoa usou o Monjaro, usou a medicação, emagreceu, nossa, teve sucesso. Não, o sucesso é quando interrompe a medicação e a gente vai avaliar daqui uns meses. Aí a gente vai ver se houve sucesso ou não, não é isso? Sim, e é por isso que até deu uma dica que é excelente, que é o automonitoramento do peso. Eu parei de usar o medicamento, eu tenho que observar se está mudando a minha roupa, né? Ai, começou a ficar mais apertada aquela calça jeans, aquela bermuda. Tô reganhando peso. Então, eu tenho que me pesar com uma certa frequência. Não precisa virar uma neurose, mas eu preciso ter uma ideia. Do que está Porque acontecendo. a gente sabe que o reganho de peso ele é comum. Então, você fazer esse automonitoramento é super importante. E uma outra questão que você falou que eu acho fundamental é o apoio social, né? Porque o ambiente ele é um fator determinante também. Para ganhar peso e para reganhar também. Quem são os seus amigos? Né? Como a sua família se alimenta, as pessoas com que você vive. Como que as pessoas falam? Porque eu vejo que às vezes quando você fala, não, eu vou comer isso aqui porque eu tô de dieta, a pessoa, não, que besteira, come aqui o pudim, come. E o que eu vejo, pelo menos em casa, é uma falta de controle com doce. Então eu já evito comprar. Quando compra é pontual, por exemplo, eu não vou comprar um bolo de chocolate grande. Quer comer bolo? Vai comer um pedaço. Ah, mas é mais caro o pedaço pequeno. É mais caro, mas a gente vai comer isso aqui e acabou. Porque se fica lá, a gente quer comer até acabar. Sim. Né? Então, assim, é exatamente isso. É ficar monitorando e criar essas estratégias para não reganhar, né, doutora? E contar com esse apoio. Né? Porque, mais uma vez, a gente está falando sobre uma doença. Ninguém quer ver uma pessoa com diabetes descompensada. Verdade. Como a gente não quer ver uma pessoa com obesidade descompensada. Né? Então, a família, ela também precisa estar muito envolvida no processo. Né? Porque, senão, muitas vezes, é o parceiro que sabota. É a pizza de sexta-feira, é o sábado e domingo consumindo fast food. Né? Então, como que ele mantém o peso se ao redor o ambiente não é favorável? E às vezes não é o alimento, né, doutora? Mas é aquele alimento que abre uma porta. Então, por exemplo, eu vou sair da dieta, vou comer essa pizza. Não é porque você comeu a pizza que acabou tudo, não é isso. Mas é que às vezes a pessoa ela pensa assim, eu vou pisar o pé na jaca. Já que eu comi a pizza, agora eu vou comer o sorvete, amanhã eu já vou comer o churrasco, e aí ela vai embora. Então, assim, o problema às vezes não é o alimento, não é aquela ocasião em especial, né, doutora? É o portal que abre para a pessoa já. A gente até chama isso de pensamento dicotômico. O que que é isso? Ou eu faço dieta, ou eu não faço dieta. Ou vai do 0 para o 100, né? E poderia ser, alguns dias eu vou flexibilizar isso porque faz parte do processo e eu retomo isso, né? Então, as pessoas ficam muito divididas nisso. Ou tem que fazer perfeito, ou eu não vou fazer nada. E, na verdade, a nossa vida não dá para ficar nesses extremos. Então, a maior parte do tempo eu vou me alimentar adequadamente, esse é o ideal, mas vai ter o momento da pizza. Vai ter o momento que eu vou sair para comemorar num restaurante que talvez não tenha uma alimentação muito saudável e tá tudo certo. O problema é viver no extremo, né? Ou rígido demais ou flexível demais também. Até no exercício físico. Lá em casa a gente tem o costume de fazer exercício, eu e meu esposo, e às vezes ele fala, nossa, hoje eu não vou conseguir treinar, tô chateada. Aí eu falo pra ele, amor, fique em paz, você vai ter a vida inteira pra ir treinar, fica tranquilo. Hoje não dá, você vai ter só até você morrer pra ir. Aí ele fala, é verdade. Então, assim, é o que você falou, doutora, todos os extremos, tudo que é muito não é bom. Né? Sim, e nesse caso poderia até flexibilizar de outra forma, né? Hoje eu não consigo treinar 1 hora. Então, o que eu consigo hoje? 10 minutos? É melhor do que não fazer, não é? Então, vou fazer 10 minutos. Você sabe que quando eu comecei a fazer academia, porque eu sempre gostei de fazer muito, assim, dança, sabe? Essas coisas. Eu sempre fui pra área da arte. Aí,
eu casei, enfim, minha vida mudou. E aí eu falei, agora eu vou fazer academia. Eu comecei a fazer academia. Só que eu ia assim, arrastada, porque eu não gosto de fazer musculação, não gostava. E aí eu pensava assim, né? Eu vou. E nem que for pra mim ficar 5 minutos e voltar. Só pra mim criar o hábito, só pra eu ter o costume de todo dia estar lá naquele ambiente. E isso, com o tempo, eu fui pegando gosto. Porque eu falei, hoje eu vou fazer. Eu pensava assim, hoje eu vou fazer 10 minutos de esteira. Aí eu pensava, já tô aqui, vou fazer uma musculação também. E aí vai chegando uma hora que aquilo vai virando tão, assim, costume, rotina, que você. Aí chega aquela fase, você fala, ai, que falta, hoje eu não fui, né? Mas, assim, é uma questão de você criar um hábito, né, doutora? É até engraçado, né? Algumas pessoas veem a gente fazendo atividade física, exercício, aí o pessoal fala, nossa, mas hoje você tá desanimada? Porque parece que todo dia a gente tá feliz fazendo É, exercício, né? É uma ilusão isso. não existe. Tem dia que eu falo, meu Deus, né? Eu não gostaria de estar aqui hoje. Eu tenho uma estratégia em casa que é, quando esses pensamentos começam a aparecer, eu ponho a roupa da academia. Já tá Aí com a ele tá roupa. ali, mas eu tô com a roupa. Eu vou colocando a roupa enquanto o pensamento tá aparecendo. Uhum. E aí, no fim das contas, eu já tô vestido e falo, agora eu vou, Já tô né? com a roupa. Acabou. É. Venci, né? E a gente nunca se arrepende depois de ter ido, né? Você fala, ai, que bom, Isso graças a Deus. não é mentira, é muito verdade. Quando a gente chega lá, as sensações que o exercício vai provocando traz uma sensação de conforto, uma sensação de prazer. Então, às vezes a gente chega emburrado, chega irritado, mas a gente sai melhor. É verdade. Então, a gente tem que pensar nesse pós-exercício, né? O que ele me traz de benefício? É. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer exercícios no período da manhã. Por quê? Porque é o que você falou, às vezes eu não quero ir, mas eu penso assim, como é a tarefa mais maçante, às vezes, daquele dia, eu já elimino logo, porque aí o resto do dia fica mais fácil, que aí eu já faço outras coisas. Eu também. Então, assim, já vai eliminando. Agora, doutora, uma dúvida também que o pessoal, assim, comenta muito é, o que que você acha, a sua opinião agora? Opinião da Aline, não Tá da doutora. bom. Para crianças que sofrem de obesidade infantil, você acha que esse medicamento ele seria uma indicação? Tem contraindicação, tá? Por exemplo, hoje o uso do Ozempic não está liberado e nem o Mounjaro. Nenhum dos dois podem ser utilizados fora da faixa etária de adulto. O liraglutida, que é o Victoza, o Saxenda, tem uma idade mais flexível, né? Então, a partir de 10 e a partir de 12. Ainda assim, a gente está falando sobre crianças que atingem o critério em relação a peso e em relação à classificação de obesidade. Então, nós não estamos falando numa criança que está um pouquinho acima do peso, né? Nós estamos falando de uma condição que é grave também na infância. Então, existe segurança do liraglutida. Ozempic e Mounjaro não pode ser Não. utilizado. Eu acho que é sempre o caminho mais apropriado a gente pensar em prevenção, né? Porque hoje nós temos muitas crianças acima do peso, talvez não cheguem à obesidade, mas estão já com excesso de peso, porque não fazem nenhum tipo de exercício ao longo do dia. Fica na televisão, fica no celular, videogame, né? Tem uma alimentação muito desregrada. Então, na verdade, o nosso papel é começar antes. O que eu posso fazer para promover a saúde dessa criança, para que ela não chegue nessa Sabe situação? o que que eu vejo, doutora? Se for o caso, igual você falou, a pessoa tem uma indicação, tá com uma obesidade bem, assim, né, bem acentuada e o médico indicou, o comprometimento da família tem que ser, assim, 100%. Eu tenho uma adolescente em casa. 14 anos. Então eu vejo o seguinte: a preocupação deles em relação à saúde é zero, não existe. Eles só querem comer o que eles gostam. Então, se não é alguém por trás e fala, não, você vai comer, agora não é hora. Então, tem que ter uma supervisão muito maior do que um adulto, porque se ele não sentir fome com a medicação o dia todo, ele não vai se preocupar que ele vai ficar doente, ele só não vai comer e vai fazer as coisas dele, entende? A gente precisa fazer com que o pai e a mãe assumam o papel de pai e mãe. Uhum. Né? Então, na minha casa, quem manda sou eu. Sim. Né? Já começa por aí, Eu né? tenho um filho de 3 anos.
ele quase não consome doce. Mas hora ou outra ele fala, mamãe, eu quero comer bananinha sem açúcar. Que ele come a bananinha sem açúcar. Não é um doce, mas eu também não deixo ele comer todo dia. Porque o paladar dele vai ficando mais doce. Né? Então eu negocio com ele. Sei lá, de vez em quando vem a bananinha. Quando ele começa a pedir todos os dias, eu falo, não vai comer. Por quê? É a Porque minha você já casa. começou a ter percepção. Eu que estou aqui para orientar. Então, a gente tem que, eu acho que também discutir essa questão, né? Muitas vezes o pai e a mãe, eles começam a flexibilizar, só que aí flexibiliza demais. Né? Por exemplo, meu filho, quando vai numa festa, ele vai comer o bolo da festa, porque ele é como qualquer outra criança. Mas na minha casa não tem bolo. Na minha casa não tem doce. Ele vai comer na festa e não vai trazer. Eu quero um brigadeiro. Come o brigadeiro. Quero beijinho. Come o beijinho. Mas na minha casa isso não vai acontecer. Então, a gente tem que saber o momento de flexibilizar, porque a alimentação está dentro de uma comemoração. Isso é saudável. Mas eu não vou colocar brigadeiro todos os dias na minha casa. Né? Eu não consumo isso, eu não quero que o meu filho também consuma. Então, por isso que é importante a gente fazer com que a família reconheça a importância desse pai, dessa mãe, ou do cuidador, de quem seja. Reconheça esse papel forte, né? Que a responsabilidade... Criança não compra comida. Já começa por aí, né? Criança não compra. Então, assim, se a criança está obesa, a culpa é 100% dos pais. Não tem o que falar. Mas ele come porque ele gosta, mas ele come na escola. Tá, mas ele não fica o dia todo lá, ou a alimentação 100% dele é lá. Então, aquilo começa de casa, eu vejo assim, como eles não têm essa consciência, até falando cientificamente, né, doutora? Pelo que eu pesquisei, eles não têm a região pré-frontal totalmente formada, que é a área que eles têm aquela consciência de consequência. Sim. Ou seja, como que você espera que uma pessoa que não é 100% formada, que ela consiga decidir o que é melhor para ela ou não? E aí você vai faz uma compra, aí você compra lá 10 bolachas recheadas para o mês, que na verdade vai durar 2 dias, porque ele vai comer tudo de uma vez. Não tem como. E eu vejo também que alguns pais, talvez por uma ausência, uma perda, uma separação, acaba que querendo suprir isso com comida na criança. Com certeza. E aí vai virar um adulto que toda vez que fica triste vai querer se refugiar na comida. Acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o que é autoridade de pai, da mãe, do cuidador, e o que é você ser autoritário. São coisas completamente diferentes. Se eu falar para o Matheus, olha, Matheus, você não vai comer brigadeiro, acabou, quem manda aqui sou eu, é uma postura autoritária. Agora, se eu disser, Matheus, você não vai comer brigadeiro porque ontem você comeu doce e a gente combinou que ele não vai acontecer todos os dias, tudo bem? Eu estou colocando meu papel ali em xeque, mas estou explicando por que isso está acontecendo, né? Então, eu vejo assim, até porque lidou com muitas famílias, algumas famílias têm medo de ser a autoridade. Né? De chatear, de né? assumir essa posição que é fundamental para uma criança que não sabe. Se eu falar para o Matheus, o que você quer consumir todos os dias? Ele vai aparecer com cada coisa absurda, que não faz sentido para mim dentro de um contexto que é apropriado. E a gente vê isso também em relação à atividade física, né, Nath? O exercício. Os pais fazem atividade física. É verdade, isso é um ponto importante. Mas ele não gosta, mas você não vai, você não faz. É porque a gente está imaginando também o exercício na criança, que não é um exercício real. Né? Eu não posso durante a semana, mas e no sábado e no domingo? Vocês ficam sentados no sofá? 10 horas sentados no sofá? Ninguém deveria fazer isso, nenhum adulto. Eu não poderia ir num parque, não poderia caminhar com o cachorro, não poderia andar de bicicleta, andar de patinete. Verdade. Pula corda, brinca de esconde-esconde, brinca de pega-pega.
É isso que a criança precisa. E não trabalha só a questão, assim, do corpo. Trabalha também a mente da criança. Porque ela vai aprender a fazer amizade lá no parque, vai se socializar. Então, assim, existem vários benefícios, né? Às vezes a mãe e o pai ficou trabalhando a semana toda e fala, agora final de semana eu quero descansar. E aí não quer ter o trabalho de levar a criança para fazer um exercício. Com certeza. Mas aí a conta vem a longo prazo, lá na frente. Isso é o que a gente chama de ambiente obesogênico, né? Então, às vezes, o ambiente é favorável para o ganho de peso da criança, porque os pais são sedentários, a alimentação é completamente desregrada, são estressados, irritados. Então, esse ambiente está favorecendo o desenvolvimento do excesso de peso. E, às vezes, a gente acha que é genética, né? O pai e a mãe têm excesso de peso, a criança também vai tá. ter. É a genética. Será que não é o ambiente? Né? Qual ambiente ela vive? Eu apostaria numa genética se a família faz exercício, a família tem alimentação equilibrada e a criança está com excesso de peso. Aí não tem justificativa. Agora, a maioria dos casos não é isso que a gente vê na infância, né? É o estilo de vida dos pais que está passando uma mensagem para o filho e ele está repetindo. Então, a gente precisa falar sobre prevenção, né? Porque se a gente andar na rua... Eu sou uma observadora, então eu sempre estou observando as pessoas. Quantas crianças estão acima do peso? Muitas. É um absurdo. Da nossa época, doutora, você via uma criança na sala que tinha obesidade. Uma, duas, assim, bem esporádica. Agora, eu vejo porque às vezes tem festa junina lá e reúne todas as turmas, aí eu fico reparando assim, eu falo, gente, quantas crianças acima do peso eu não tinha isso antes. É aquela sensação de eu não tive na infância, vou dar tudo pro meu filho, e aí esse dar tudo acaba prejudicando muito. Sim, e se precisar usar o medicamento, tudo bem usar o medicamento, né? Eu não sou contrária à utilização, desde que tenha outras estratégias ao mesmo tempo. Né? Porque se a gente for pensar, muitas pessoas falam, pronto, agora não vai existir mais pessoas com excesso de peso e obesidade. Que bom seria. Né? Mas, se a gente for olhar para o diabetes, tem medicamento, não tem disponível? Quantas pessoas têm diabetes hoje? Muitas. Isso significa que vai continuar. Nós veremos muitas pessoas ainda com excesso de peso e obesidade. Porque não é só o uso do medicamento a questão. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. Ela falava assim, uma doença nutricional não se trata com medicamento, se trata com nutrição. Tem um medicamento para potencializar e ajudar, mas não é ele que vai fazer todo o trabalho. Então, você adquiriu uma esteatose hepática ou uma diabetes tipo 2, até mesmo a própria obesidade, achando que aquele remédio vai salvar a sua vida e não vai. Ele só vai te ajudar a fazer o processo ser mais fácil. Mas ele não vai resolver todos os seus problemas. Então, tem que pensar nesse combinado. Né? Se estou usando medicamento, que mais que eu posso fazer? Até para evitar que esse reganho de peso aconteça em algum momento. Sim. E vamos lá, doutora. Vamos lá. O que eu vejo também, muitos relatos, é o seguinte. Comecei a usar a medicação e engravidei. Nossa, essa pergunta tem surgido muito. Não é? Nossa, o que acontece com essa medicação? Que tem muitas mulheres que estão engravidando, mesmo fazendo uso do anticoncepcional. Esse é um tema muito interessante de ser discutido. Primeiro ponto, contraindicado na gestação. Nenhum desses medicamentos podem ser utilizados na gestante. A gente não tem segurança, não tem estudo, ninguém fica testando nada em gestante, inclusive. Né? E alguns trabalhos mostram que tem que parar por um tempo. Por exemplo, tem uma recomendação do Ozempic que é para parar 2 meses antes de começar as tentativas de engravidar. Mondiaro, 1 mês antes tem que interromper. Porque são medicamentos que têm uma meia-vida longa. O que isso significa? Ele permanece no corpo mesmo que eu pare hoje. Ele vai continuar no meu corpo por um tempo. Por isso tem que fazer esse intervalinho. Então, as pessoas que querem engravidar têm que dar esse espaço.
Esse é um ponto, tá? Porque não tem nenhuma segurança. Outro ponto, por que que nós vemos mulheres engravidando depois de utilizar e mulheres que tinham dificuldade de É engravidar? verdade. Não é? Essa é uma discussão super importante. A gente não tem muitos trabalhos mostrando, por exemplo, que muda a fertilidade diretamente. Mas se melhora o peso, melhora a sensibilidade à insulina, É verdade. melhora o metabolismo. Eu estou criando um campo mais favorável para engravidar. Então, pode sim ajudar algumas mulheres que estavam apresentando dificuldade para engravidar. Né? É só importante reforçar essa questão que não existe segurança na gestação. Por isso, inclusive, que é recomendado usar contraceptivo. Se está usando Mondiaro, se está usando Ozempic, tem que usar uma estratégia para evitar a gestação. E é importante também ressaltar, né, doutora, que assim, quando você tem um esvaziamento gástrico mais lentificado e você usa um anticoncepcional via oral, pode ser que a eficácia também diminua. E aí acaba propiciando a pessoa engravidar. Então, é sempre por isso que a gente reforça mais uma vez a questão de fazer com orientação médica. Porque, de repente, você começa a usar a medicação, o médico já prevendo esse risco, né, da eficácia do anticoncepcional, ele vai mudar o seu tipo de anticoncepcional, vai colocar um implante, vai mudar. Com certeza. Né? Então, acho que nada exclui essa necessidade, né, de fazer um acompanhamento. E até pensando que a gravidez pode acontecer. Ela quer? Ela não quer? Né? A gente tem que entrar nessa seara. Porque eu atendo, por exemplo, mulheres adultas que estão utilizando algum método contraceptivo. Por mais que o método seja seguro, qualquer método está sujeito a uma falha. Então, eu preciso orientar essa mulher sobre alguns cuidados, porque ela pode engravidar no meio disso. O mesmo em relação ao uso do medicamento. Né? Então, sabendo disso, as estratégias já são discutidas. Hoje, a gente precisa colocar o paciente dentro dessa decisão. Né? Não é mais o médico mandou, eu faço. Nutricionista falou, eu faço. É uma decisão em conjunto. O que você quer? O que você espera? Qual é a sua decisão a partir disso que eu te mostrei? Se acontecer... Vai usar, não vai usar o medicamento? Não é simplesmente, está aqui a prescrição do Mondiaro. Ela sabe dos riscos? Sabe dos benefícios? Então, a gente precisa de um atendimento mais apropriado também para discutir essas questões. E, doutora, você falou algumas contraindicações, mas, assim, no geral, quais são as contraindicações mais comuns que, assim, o médico não prescreve de jeito nenhum? Gestação é uma delas. Tá. Tem alguns trabalhos que observaram maior risco para câncer de tireoide. Modelos animais, isso. Tá? Então, não foram em seres humanos. Então, se existe uma história familiar positiva para câncer de tireoide, o médico vai avaliar. Se tem histórico para pancreatite também, grave, contraindicado. Uma pergunta que sempre me fazem é sobre amamentação. Hoje, o que nós temos se entrar lá no site, tem um site que a gente usa, que chama E-Lactância. É um site para saber se o medicamento é compatível ou não com a amamentação. É super útil esse site. Qualquer medicamento, a mulher que está amamentando tem que entrar no site e ver se é compatível ou não, se eu vou transferir o medicamento para o bebê. Então, lá no site Lactância, se a gente colocar todos esses medicamentos, eles aparecem como compatíveis. Com exceção do Mondiaro, que não tem aí liberação, ele não aparece exatamente como compatível. Só que, se a gente for olhar um documento que foi publicado em 2024, era contraindicação usar na amamentação. Então, a gente também não tem estudos garantindo. Ou seja, tá bem recente, né? A gente não tem trabalho mostrando. Será que transfere? Será que não transfere? Então, por via das dúvidas, é melhor não usar. Né? Então, como eu atendo muitas mães que estão amamentando, elas até falam, Aline, mas eu vi em tal lugar
que pode ser utilizado. Pode ser utilizado sabendo dos riscos dessa possibilidade de ser transferido para o bebê. A gente não sabe o que pode acontecer no bebê. Né? Então, o mais seguro é, nesse momento, não usar. Talvez daqui a um ano a gente já tenha dados falando, ó, não acontece nada com o bebê, é seguro na amamentação e tudo certo. Né? Então, existem outros meios de perder peso no pós-parto, né? Que não é utilizando essas drogas, por exemplo. Não é necessário. Pode ser uma restrição dietética, pode ser treino. Tem uma série de estratégias. E quando a mãe está amamentando, já tem uma perda maior de calorias naturalmente ou não, doutora? Tem, especialmente quando a amamentação é exclusiva. Né? Porque para produzir leite, o corpo gasta muita energia. Né? E produz muito leite nos primeiros 6 meses. Então, ela está gastando muita energia. E tem uma outra questão, a mulher no pós-parto não consegue se alimentar adequadamente. Então, ela já está tendo uma perda de peso pela produção e ela também não está conseguindo consumir o suficiente. Uhum. Então, a gente vê que mulheres que amamentam, elas voltam ao peso anterior à gestação mais rápido. Aquelas que não estão com amamentação exclusiva, tá, por exemplo, o bebê está recebendo fórmula infantil, esse processo é um pouco mais lento. Mais lento, mas existem outros meios. Inclusive, muitas vezes, essa nem é a preocupação no pós-parto, não é? Porque a gente está olhando para a mulher de outra forma. É verdade. Né? Não é o peso, mas será que ela está nutrida? Né? Quais nutrientes estão disponíveis no leite para o bebê? Verdade. Ela está muito cansada, está tendo queda de cabelo. Olha quantas questões eu preciso me preocupar. Eu vou discutir o peso se ela quiser falar sobre o peso, porque pode ser um incômodo, não pode? Pode. Ela ganhou 20 quilos na gestação. É. Aí vem o nutricionista querendo que ela perde peso 4 ou 5 Assim. meses. Não dorme, não come, está estressada, está irritada e ainda vem o profissional falar do corpo. Então, a gente precisa ter um pouquinho dessa sensibilidade. Que a própria pessoa, ela teve uma mudança radical no corpo, ela já não tá se sentindo ela com aquele corpo, e aí vem alguém e fala, então, vamos perder peso, aí a pessoa, né? Por isso que uma dica que eu dou pergunta para ela quer falar sobre o peso? Você se sente à vontade para falar sobre o seu peso na consulta? Se eu estou vendo que é uma questão importante, claro, é meu papel fazer isso, mas eu preciso saber se ela está confortável com o corpo, né? Se ela está confortável para falar sobre perda de peso ou não. Uhum. Inclusive, a gente tem uma meta de fazer com que essa mulher retorne ao peso antes da gestação, especialmente nos primeiros 12 meses. Porque senão existe um risco de ela apresentar obesidade também. Só que a forma que eu vou trazer isso na consulta é que precisa ser pensada. Né? Não jogar de qualquer maneira como se isso fosse o mais importante no pós-parto. Então, a gente tem que ter... A gente tem que ter alguns cuidados, né, doutora? Com certeza. E aí, agora, falando um pouquinho em relação à microbiota intestinal. Porque a gente sabe que existe uma certa alteração, porque vai lentificar aquele alimento, né? Você come, a digestão vai ser mais demorada. Então, a dúvida é, por exemplo, a mulher que tem uma desbiose, ou de repente ela tem, sabe, aquela candidíase de repetição, porque ela já tem uma microbiota intestinal alterada, ela já tem constipação, então a microbiota dela já tá toda bagunçada. Aí a dúvida é, eu vou começar a tomar medicação, vai piorar ou vai melhorar? Olha, tem algum efeito? Tem. Então, o primeiro ponto quando começa a usar, altera o esvaziamento gástrico e pode alterar motilidade do intestino, movimento do intestino. Ele fica mais devagar. E muda também secreções intestinais. Então, isso poderia levar a uma mudança na composição de bactérias, principalmente no intestino. Só que nós não temos muitos trabalhos. E os trabalhos mostram, na verdade, um efeito benéfico, muito mais do que negativo. Porque se a gente for pensar na microbiota da pessoa com obesidade, é uma microbiota com uma composição, na maioria das vezes, inadequada. Né? Tem uma desbiose, tem um desequilíbrio bacteriano, de fungos. Quando ela perde peso, melhora a glicemia, melhora a hemoglobina glicada, reduz gordura no fígado. Isso traz um benefício
na composição da microbiota, porque houve uma melhora metabólica. Você acha que tem alguma relação, doutora, assim, a pessoa, ela se alimenta menos, porque a medicação, ela traz isso, né, a falta de apetite, e aí, porque assim, quando a gente fala de supercrescimento, a gente está falando de muito alimento para essa microbiota, assim, muito alimento para bactérias, para fungos. Quando você diminui essa alimentação, será que poderia ser isso também? Não, eu acredito que tenha mais relação com secreções e motilidade. Por quê? Vou te dar aqui um panorama para você entender. A microbiota no intestino delgado, ela não consegue permanecer ali porque os movimentos são muito intensos. Por isso que a gente tem uma concentração maior no intestino grosso, porque lá esse processo é lento. Como tem muito movimento no delgado, isso impede que as bactérias consigam permanecer ali. Se eu lentifico, eu permito que elas colonizem mais. Então é o oposto. Entendi. Então, se eu altero a motilidade, eu vou favorecendo essa abrangência, né? Que ela fique ali em quantidade muito maior. Então, o processo é um pouquinho diferente. Agora, a dieta é um fator determinante. O que essa pessoa consome? Como que ela está alimentando essa microbiota? Eu vejo algumas pessoas que estão usando, por exemplo, o Mondiaro, que não come nada, mas quando come... não é um alimento para bactéria boa. É só doce, né? Mudou a preferência, né? Agora está querendo consumir muito mais carboidrato ou muito mais açúcares. A microbiota boa, ela precisa de fibras, ela precisa de vegetais, né? Então, com certeza, dependendo do padrão alimentar, a gente muda de forma negativa essa microbiota também. Mas já também... pensando que isso já estava acontecendo de alguma forma, se a alimentação não era muito boa. Verdade. Já veio desse quadro, né? Já veio de uma história, né? É verdade. Ciclo menstrual altera com a medicação? Vai depender dessa perda de peso, das alterações hormonais. Né? A gente não tem tantos dados não sobre isso. Mas eu pensaria que grandes perdas de peso podem alterar esse ciclo, sim. Mas aí vai depender de quem a gente está falando também. Por exemplo, era uma mulher com SOP, né, com ovário policístico. Já tinha uma certa alteração ali. Tinha alguma questão, ou tinha uma alteração hormonal prévia. Por isso que é importante, né, essa avaliação antes. Porque a gente também já vai pensando no que pode acontecer durante a utilização. E se preparar, né? Para o que vai acontecer. E ela decidir, né? Pensando nisso, ela quer usar com esses riscos também, né? De uma alteração mais importante. Sim. E existe algum, vou falar fitoterápico, mas algum alimento natural que pode causar o mesmo efeito da medicação? Sim. Isso é o mais legal, né? Porque quando a gente pensa no GLP-1, a gente está falando de um hormônio certo, que responde à alimentação. Então, eu consumir um alimento, eu vou secretar GLP-1. E ele vai ter esse efeito que a gente vê com a droga. Ele vai lá no cérebro, ele modula o apetite, ele vai lá no pâncreas. Tudo isso acontece via estímulo alimentar. Claro que em proporções diferentes, sim, né? Mas, por exemplo, tem trabalhos que mostram quando a gente consome gordura monoinsaturada, poliinsaturada, então azeite, peixes, a gente aumenta a secreção de GLP-1. Por isso que a gente tende a se sentir mais saciado também quando consome esse tipo de gordura. A proteína, muitas pessoas falam sobre essa questão, né? Eu coloco mais proteína na dieta, eu tenho uma inibição da fome. Tem alguns estudos que tentam avaliar se isso é mediado pelo GLP-1. A gente não tem tanta certeza, porque existem outros mecanismos. Mas uma das explicações é que provavelmente a proteína tem esse efeito, aumentando a secreção de GLP-1. Ou seja, não é só porque a proteína e a gordura, o seu trato digestivo tem um trabalho maior e demora mais para esvaziar, mas é porque também tem esse estímulo do hormônio. Sim, da alimentação, né? Então, por exemplo, eu vou montar uma refeição, eu vou colocar uma fonte de gordura, uma castanha, vou consumir o iogurte, esse iogurte tem farelo de aveia, que tem fibras. São componentes que vão aumentar a secreção de GLP-1.
naturalmente. Por isso que a gente se sente saciado. Então, essas combinações, elas precisam ser pensadas, né? Como fazer com que esse paciente sinta menos fome ao longo do tratamento. E aí, até pensando mais adiante, ele parou o medicamento. Sim. Essa organização não é importante para manter esse estímulo de menos apetite, menos fome, para ele não reganhar? Você acha que o corpo, doutora, ele, como uma forma de tentar se reequilibrar, quando a pessoa tem uma perda muito rápida, abrupta, ela interrompe a medicação, assim, do nada, interrompeu e perdeu, sei lá, 15 quilos em 2 meses, um exemplo. Você acha que o corpo, para ele tentar se entrar em equilíbrio, ele acaba, bom, vamos ganhar tudo de novo. Então, vamos aumentar o hormônio da fome para que essa pessoa coma mais, até ela chegar no peso para não ter risco de vida, porque o corpo ele sempre trabalha para a gente não ter esse risco, né? Sim. Se a gente for olhar para a história, a gente tem que pensar que pessoas com excesso de peso e obesidade têm reserva de energia. Sim. Então, são sobreviventes. Né? A Uma gente- pessoa que tem pouca vai Doutora, morrer mais a rápido. gente brinca, mas é verdade. Na minha família, a gente costuma falar assim: olha, você fala, eu, não, eu acho que eu tô acima do peso. Aí a minha mãe, né, costuma falar: olha, se eu soltar você no mato, você dura um mesinho lá. O homem das cavernas, ele não tinha alimento todos os dias. Então, ele estocava muita energia para esses períodos. Vou ficar 2, 3 dias sem nenhum alimento. Ok, o corpo vai utilizar o que eu tenho de reserva. Então, estocar gordura é um meio de sobreviver. Só que hoje tem muito mais malefício do que benefício pensando nos homens da caverna, né? Agora, quando eu perco peso, essa perda de peso sinaliza no meu corpo que é um dano. Olha, a Aline está perdendo peso, ela deve estar passando fome. Está acontecendo alguma coisa que não é boa. Vamos aumentar a fome dela? Vamos reduzir a taxa metabólica basal? Porque o peso que ela está não é o peso que eu reconheço como sendo normal. Então, o corpo vai criando mecanismos de recuperação do peso perdido. E quanto mais rápida essa perda de peso, mais agressiva é essa resposta para reganhar. Né? Por isso que ir perdendo de forma um pouco mais lenta pode ser uma estratégia mais inteligente. Porque o corpo ele vai se adaptando, né, doutora? Exatamente. E a gente evita, né, muita fome. Né? Tem paciente que às vezes fala, nossa, nem parece que eu tô numa dieta para perda de peso, porque eu não tô morrendo de fome. Essa era uma dúvida também, doutora, que é legal você tirar, porque assim, o pessoal fala, para perder peso tem que passar fome. Existe isso? É Para perder sofrimento, é tortura. Né? Dieta não é para ser uma tortura. Eu quero com que o paciente sinta prazer, ele se sinta confortável fazendo aquilo que eu prescrevi. Então, a gente também tem que quebrar um pouco esse estigma, não é? Que parece que vai ser uma tortura, um sofrimento. A pessoa já entra naquela neurose, né? Até porque o pessoal costuma, a fulana fez uma dieta, eu vou pegar porque ela emagreceu. Só que assim, lá, na dieta da fulaninha, tem o quê? Os alimentos que ela gosta. E às vezes tem alimento lá que você não gosta, fora que tem todo um cálculo por trás, né? De Sim. macronutrientes e calorias. Mas assim, pensando nos alimentos, só nos alimentos, às vezes tem lá na dieta da fulana iogurte com castanha, aveia, você não gosta de nenhum deles. Aí você vai se forçar a comer porque você quer emagrecer igual a outra. Só que aí o que acontece? Você não sustenta, porque não é um alimento que você gosta. Quando o paciente ele passa com um nutricionista, o nutricionista vai ajustar para que seja menos, assim, né? Mais tranquilo possível, né, doutora? Claro, não é para ser um sofrimento. Ele está num tratamento que vai exigir restrições, mas eu posso sim flexibilizar isso e adaptar isso à realidade dele. Né? Imagina colocar a castanha para um paciente que não consegue comprar uma castanha. Tem isso também. Não faz sentido. Né? Qual que é a renda dele? É um alimento acessível? Não é acessível? Então, nenhuma dieta é igual a outra, porque nenhuma pessoa é igual a outra. E durante o tratamento, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não fazer uma restrição tão severa ao ponto de comprometer demais essa adesão também.
Então, a maioria das pessoas não sustentam uma dieta como tratamento porque não é essa dieta equilibrada, ajustada, pensada para você. E como que eu sigo uma dieta que é sua? Não tem nada a ver o meu estilo de vida com o seu. Verdade. A minha necessidade é diferente da sua. Então, a gente precisa também pensar nessa questão de individualidade. Cada pessoa precisa de um tratamento único, atendendo às necessidades dela. E eu acho isso lindo, inclusive, não é? Eu estou dizendo, olha, Natália, você é diferente daquela fulana que também precisa emagrecer. Você é a Natália e ela é outra pessoa. E assim, a gente vê como causas da obesidade, né, doutora? Causas diversas, porque você que atende os pacientes, você está ali mais próximo, você entende que tem aquele paciente que muitas vezes ele come poucas refeições no dia e ele come muito, porque ele ficou muitas horas sem comer, e quando ele come muito, e aí ele acaba tendo superávit calórico por conta da falta de planejamento. Tem aquele outro que não é que ele sente fome, é que ele tem uma situação na casa dele, um estresse, ou no serviço, e ele quer descontar e quer aliviar. Então, assim, a gente vê como causas de obesidade situações totalmente diferentes uma das outras, né, doutora? Com certeza. Tem paciente que vai ter predisposição genética? Vai. Tem aquele que tem uma questão emocional muito presente e isso dificulta, por exemplo, a manejar melhor a sua saúde? Tem. Tem uma combinação de coisas? Tem. Então, a gente precisa entender qual que é a origem disso. Por isso que antes de iniciar qualquer tipo de tratamento qual foi o momento que você começou a ganhar peso? O que aconteceu? Porque ninguém ganha peso em um mês. A pessoa ganhou peso em 10 anos. Verdade. Então, o que aconteceu lá no início? Será que foi uma separação? Será que foi algum trauma? Qual foi o gatilho? Porque eu vou ter que lidar com essa questão durante o tratamento. Por isso que o tratamento ele é tão difícil. Ele é de altos e baixos, não é? Porque, às vezes, essa causa está sendo ignorada. Então, eu preciso resgatar essa questão. O que levou essa pessoa ao ganho de peso ao longo do tempo? Falar que só o déficit calórico é o que perde peso é muito generalizado, né, doutora? E simplista, né? Se fosse fácil assim, nossa, só falar por chat. Que tem tanta gente com excesso de peso? Se fosse tão simples o emagrecimento, o chat resolveu o problema de todo mundo, né, doutora? Chat, faz um cálculo aí pra mim. Ele faz rapidinho, só que não é tão simples assim, né? Por isso que a gente precisa enxergar a obesidade como doença. A gente está falando de uma situação que é extremamente complexa. Então, ora o paciente está treinando, ele está fazendo a dieta, aconteceu alguma coisa, foi suficiente para acabar com tudo isso. Então, foi um gatilho emocional que fez com que ele perdesse esses benefícios. Por isso que o tratamento ele também não envolve só o nutricionista e o médico. Porque se tem um gatilho emocional, eu preciso de um psicólogo. Verdade. Eu preciso de um psiquiatra acompanhando. Não consigo lidar com essa questão. Por exemplo, a gente pode ter um paciente que faz uso abusivo de drogas. Eu não tenho como lidar com isso sendo nutricionista. O meu papel é direcionar para um profissional de saúde mental. Então, a gente também, enquanto profissional, precisa enxergar que quanto maior a equipe, maior a chance de sucesso no tratamento. Quanto menor, eu vou lidar com a alimentação, mas estou ignorando tudo o entorno que está ali presente. Né? E a gente sabe que a alimentação está muito ligada a um componente emocional. Né? Só a gente pensar o dia que a gente está mal-humorado, o dia que a gente está muito feliz. A nossa dieta está fazendo assim. Então, no paciente não é diferente. Tem dia que ele acordou, ele está de saco cheio, ele não quer fazer dieta. Verdade. Né? E tem dia que ele está muito animado para fazer a dieta. Então, eu preciso ter estratégia no dia que ele está desmotivado e estratégia no dia que ele está legal. Principalmente na mulher, né, doutora? Porque tem o ciclo, Nossa. Aí chega aquele período da TPM que eu vou te falar. Você fala, ai meu Deus, eu preciso de um doce, eu preciso de, né? A emoção fica subindo e descendo.
E aí, para você manter, você tem que ter estratégias. Eu quero comer um doce? Ok, eu quero muito comer um doce. Qual doce eu vou comer? Que horas eu vou comer esse doce? E criar outras estratégias, às vezes, né? Não precisa ser necessariamente alimentação. Ah, eu vou fazer um hobby nesse momento que vai me trazer mais tranquilidade. Eu vou fazer uma atividade física que é mais desgastante, porque isso me traz mais sensação de prazer. Então, passa muito por conhecer o próprio corpo, né, Nath? Muito. Como que é o seu ciclo? Como que você se comporta? Ontem mesmo, estava aí numa fase do ciclo menstrual e com uma vontade de consumir coisa fresca, alimento fresco. Falei para o meu marido, nossa, eu não consigo comer uma comida quente hoje. E aí eu fiquei pensando, por que que eu estava sentindo isso? Porque a temperatura do meu corpo estava diferente e para aliviar essa sensação, eu queria consumir alguma coisa mais fresca. Então, olha a importância de se observar. Não é simplesmente eu tava com vontade de comer, por exemplo, poke. Mas por que o poke? O que que Porque explica a minha vontade do exatamente. poke? É. Porque ele é fresco, porque ele é cítrico, né? E aí consumir uma refeição mais quente não ia me trazer essa sensação. Então é super importante se conhecer, né, para entender essas variações. Se observar até em tudo, né, doutora? Na alimentação, nos dias da TPM, durante o uso de uma medicação, teve qualquer tipo de alteração emocional ou na sua vida, tem que se observar sempre. Sim, e às vezes tem que observar que aquele sintoma é do medicamento também, né? É, Ah, eu é tô com verdade. diarreia, mas não tinha diarreia nunca. Será que não é a droga que você está usando? Meu intestino funcionava perfeitamente. Comecei a usar, alterou. Então, isso precisa ser observado para ser discutido com o médico, com o nutricionista também. Eu vou É, porque pensar. se a pessoa também não fala nada, É tudo normal, né? A gente tem que entender que algumas pessoas vão ter muitos efeitos, outras não vão ter efeito nenhum. nenhum. Então, eu preciso saber quem é você. Você é que responde de que maneira com o uso desse medicamento, né? Sim. Agora a gente vai começar um quadro que chama Transformando Vidas. A doutora Aline, ela vai contar um caso de um paciente dela que ela teve muito sucesso. Isso é importante para você saber como é importante a orientação de um nutricionista capacitado e que faz e atua na profissão com todo amor, com todo carinho para poder te orientar e fazer algo exclusivo e único para você. Sim. Ai, olha, é uma delícia pensar nas pessoas que já passaram por mim. E algumas a gente vê um efeito mais importante nesse sentido, né? A gente transforma de qualquer forma. As pessoas passam, interagem, criam vínculos. Esse é o nosso papel enquanto profissional da saúde. Mas alguns pacientes a gente vê um efeito que é além da prescrição, né? E eu vou contar um caso que é assim recente e que Tá. mexeu muito comigo, que é de uma menininha de 1 ano e 4 meses. Quando ela chegou no consultório, imagina, ela quase não fala, né? Então, chegou com vergonha, chorando, né? E aí a gente já vai fazendo aquele trabalho. Oi, eu sou fulana. Eu não uso jaleco, por exemplo, quando eu atendo criança. Ou se tiver que usar jaleco, é um jaleco infantil. Ele vem colorido, ele vem com estampa, eu sento no chão, né? É um formato completamente diferente de consulta. E aí até criar esse vínculo demora um tempo. E a família, ela vem muito preocupada no nutricionista, né? Ela vem com um sofrimento. Então, o sofrimento da família é ela não está consumindo feijão e vegetais, nenhum. Legumes e verdura, zero. Consumia feijão há 6 meses, parou. Consumia alguns vegetais, também parou. Então, você imagina a preocupação da A família. família. Porque a gente sabe que é difícil. Como que você sai com uma criança que tem seletividade? Eu vou num restaurante, a mãe tem que ficar pensando em mil coisas. Era o momento para ela se distrair, mas aquilo já gerou uma preocupação, porque vai ter que levar. Ela não vai aceitar, ela vai ficar irritada. Então a família veio com essa questão: olha, Aline, ela não consome. Foi a pediatra que encaminhou. E eu queria ver o que a gente pode fazer. Eu falei, pronto, né?
é uma oportunidade para a gente tentar conhecer. Porque a criança, ela tem uma particularidade, né, Nath? Ela não fala, mas ela expressa de alguma forma. Uhum. Então, ela está se expressando por meio da alimentação, né? A recusa pode ser por alguma questão. No caso dessa família, não tinha nenhuma questão familiar, mas poderia ser o meio de ela descrever Pode ali ser o que até ela um estava estresse. sentindo, um sofrimento, Uhum. né? Uma pressão da família para ela consumir. E aí, na primeira consulta, a gente fez uma exposição dela. Então, colocamos vários alimentos no chão, né? Organizamos isso para ficar mais lúdico. E a ideia é, eu quero ver quais alimentos ela se aproxima, qual que ela não chega perto. Então, o meu papel é um papel de observador. Parece que eu estou brincando, mas eu só estou observando o que ela está fazendo. Então, tinha pepino, tinha beterraba, tinha feijão. E São aí, alimentos mesmo. alimentos mesmo. Uhum. E aí, eu coloquei um prato com vários tipos de feijões. Tinha feijão branco, preto, tinha lentilha, acho que eu levei ervilha. Eu achei muito interessante. Depois que quebrou ali o gelo, que ela não me conhecia, ela sentou no meu colo. E aí eu observando, ela não chegava perto do feijão. Tentei trazer o prato mais próximo. E aí eu tinha colocado vários utensílios para ela brincar de panelinha, de cozinhar. Eu comecei a perceber que quando era o feijão, ela não pegava com a mão. Sempre tinha que vir com o Hum. talher. Então, pegava o feijão com o talher. Se fosse o pepino, até segurava, a cenoura segurava. O feijão, não. Tinha que vir a colher, tinha que vir um garfo. Na primeira parte, isso foi ok, depois eu guardei. Guardei colher, guardei garfo. Falei, não, vamos tentar ver se ela segura. E aí, coloquei na minha mão. Porque a questão é, ela precisa se sentir segura para fazer isso. Por isso que os pais são importantes nesse processo. Se eu vejo meu pai consumindo, significa que é seguro aquele alimento para eu consumir também. Então, ao invés de colocar tudo na mão dela, eu coloquei na minha mão. Olha, aqui o feijão que eu coloquei na mão. Fechei o feijão, fiquei brincando de esconder para ela achar em qual mão o feijão estava. Isso para ela se aproximar mais do feijão. E aí ela começou a interagir com o feijão na minha mão. Uhum. Aí a gente segue para uma outra etapa. Vamos tentar fazer ela segurar o feijão. Isso tudo feijão cru, tá? Então foi, brincou, brincou, até que chegou o momento que ela estava misturando feijão com a mão, Perdeu o medo. brincando. É. Essa consulta inicial, ela é uma consulta que a gente chama de diagnóstico, para entender qual que é a questão. Será que é a textura? Será que é a cor? Se fosse algum alimento, né, com cheiro, será que é o cheiro? O que não agrada ela, né? Por isso que a gente vai testando. E aí, depois que a gente viu essa questão do feijão, o que a gente fez? Na consulta seguinte, tudo era em torno do feijão. Então, tinha feijão cozido, tinha feijão cru, tinha feijão grão, feijão com caldo, tudo para testar. Como a mãe já tinha me dito, olha, Aline, ela não gosta de nada pastoso, o que eu fiz? Peguei um saquinho na consulta, levei, coloquei o feijão dentro, lacrei o saco e falei, vamos amassar o feijão. Porque se fosse com a mão não ia dar certo, ela não ia colocar. E a gente começou a amassar o feijão no plástico, para ela entender que, olha, esse feijão, quando eu amasso, vira essa papa. Ela precisa entender esse O processo. processo, né? E não simplesmente está aqui o feijão amassado. Ela não sabe de onde veio, como que eu vou comer, não sei a origem. Então, a gente trabalhou essa questão. Fizemos pintura, então eu levei um desenho no papel sulfite, levei pincel. A gente pegou essa massinha, né, do feijão, ela pintou com o pincel. Então, foram várias estratégias para ela dessensibilizar, que a gente chama, para ela se aproximar e ela ver essas possibilidades com o alimento. No final da consulta, ela estava extremamente irritada. Porque você imagina, eu estava trabalhando com alimento que ela não gosta por 1 hora de consulta. Vendo o alimento, tendo que brincar com o alimento.
essa paciente em questão, a gente viu que existe essa possibilidade. Tem paciente com seletividade que ele nem chega perto e eu não vou insistir nisso. Vão ser outras estratégias, tá? Então, só para ficar claro que a gente viu, a partir da história dela, que era possível ir por esse caminho. Nem para todo mundo isso seria possível. E aí, no final da consulta, ela estava irritada, estressada. E a gente sentiu isso também, né? Nossa, que consulta, parece que foi pesada, assim, né? Porque gerou um estresse. Li o livro do Pé de Feijão para ela, levei até o livro do meu filho, contei Que toda a legal. história, era tudo no feijão. E aí vieram várias atividades para a família em casa. Tem que plantar o feijão, alimentar o feijão, fazer ela participar. Então, escolhendo o feijão, colocando o feijão na panela, o feijão cozido. Então, eu fui dando várias atividades para a família fazer nesse intervalo de 15 dias até a consulta seguinte. E eu estava sem muita expectativa. Aí eu falei, poxa, não. Porque foi um trabalho, assim, não foi imediato, né, doutora? Foi um trabalho... Não, imediato não foi nada. Pelo contrário, foi negativo, porque ela não estava confortável fazendo isso. Né? Então, eu imaginava que no retorno, a mãe diria, olha, não mudou nada, não come feijão, e é isso. Então, eu já fui para a consulta com essa expectativa, já tinha preparado ferramentas para a consulta pensando nisso, e já estava ali com uma carta na manga, se não progrediu, vamos continuar com outras atividades. Quando ela chegou na consulta, eu perguntei para a mãe, comendo feijão. Olha, Para que mim foi assim vitória! um banho de água fria, porque a gente também evita criar muita expectativa para não se frustrar. Sim, Então, se vier que deu certo, ótimo. Se não vier, a gente vai pensar em outros caminhos, né? sim. Quando ela veio com isso, eu não estava esperando essa resposta, né? E tinha até, eu levei o feijão, eu vou testar aqui na mesa. Então, eu levei feijão preto, aí eu já troquei a cor do feijão, coloquei só grão e coloquei o grão com caldo. Falei, vamos ver se ela pega ou não pega esse feijão. Na hora que a mãe falou isso, eu falei, bom, agora é hora de ver se na minha frente vai acontecer. Ela vai comer mesmo? E aí coloquei tudo lá bonitinho no consultório, deixei o palito e ela pegando todos, parecia outra criança, pegando todos os feijões e comia. Eu falei, bom, sinal que deu certo. Isso nós já estávamos na 4ª consulta. Ela fez um plano de consultas longo, porque a gente sabe que esse processo não é um processo rápido. Sim. E olha, a gente trabalhou 4 consultas praticamente com um alimento, ainda viramos vegetais, né? Então, é um processo bem lento. Começou a consumir tudo na minha frente, eu fiquei assim em êxtase, né? E eu fiquei pensando na família vendo ela consumir. Comendo. Porque a mãe veio com essa questão que era um sofrimento. Olha, não come feijão e, de repente, nas festas comeu um monte de feijão, veio na consulta, comeu feijão. Então, a gente vê assim, a importância do nosso trabalho, né? Até pensando que essa paciente ela seria julgada muitas vezes como uma criança com frescura. Ah, é frescura, deixa ficar com fome. Criança não come mesmo. Coloca no prato, se tiver com fome, só tiver isso, ela vai comer de qualquer jeito. Então, quando é importante a gente ir mudando, né, essa mentalidade das pessoas também de, olha, isso aqui não é frescura, isso é uma seletividade. Isso aqui precisa de um tratamento, porque ela vai comer a vida inteira. Imagina a vida inteira não comer nenhum tipo de feijão. Isso tem impacto na saúde, que é um alimento que está no dia a dia e que tem nutrientes. É assim, né, doutora? Quando você começa a aceitar quando criança, a criança vai crescendo e ela vai, ai, tudo bem eu não comer feijão, tudo bem. Ela vai achando normal, ela não come vários alimentos saudáveis. Exato. Então, se começa desde o início, já começa a tratar ali na raiz, né? E aí a gente chega numa outra questão, vem um adulto pra gente assim, não é? Sim. Quantos adultos não consomem alface? Sim. Não consomem tomate?
nenhum tipo de E aí, salada. quando senta, eu não gosto, né? Ah, ele é fresco. Não é assim que a gente fala? Ah, ele é fresco, ele não come nada. É arroz, feijão e carne. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu para ter esse padrão? Será que se nada for feito com essa criança, ela também não vai chegar nesse padrão? Sim. É no início a formação de hábitos alimentares. Então, eu estou evitando grandes problemas ao longo da vida se isso está sendo feito no momento adequado. Não existe garantias. Sim. Né? Pode ser que chegue lá na vida adulta e diga, eu não gosto de feijão, né? Mas eu gosto de ervilha, eu gosto de lentilha. Ok, agora não consumir um grupo inteiro é um problema. Sim. E agora, doutora, eu quero agradecer sua participação. Imagina. Acredito que esse podcast vai acabar ajudando muitas pessoas. E você que vai se inscrever no nosso canal agora para você estar recebendo sempre vídeos informativos, para você nunca perder nenhum episódio. Clica aqui no sininho, se inscreve no canal para você sempre estar recebendo dicas de saúde, alimentação e saber por qual caminho você vai seguir a partir de cada orientação que a gente der aqui.